Ok. E aí, gente, boa tarde, tudo bem? Eu estou apresentando pelo celular porque eu estou aqui com o meu notebook, mas como eu estou no FMG, a internet aqui não pega muito bem, então a própria internet do meu celular também não está pegando bem, então se tiver qualquer problema me sinalizem, tá? O Alexandre já tinha comentado que a gente iria discutir o parecer, né, da Corte Interamericana nessa nossa reunião aqui. Eu acredito que um primeiro passo para a gente poder, né, dialogar com o que a corte se pronunciou é entender o porquê ela emitiu esse parecer, né? Por que que ela emitiu esse parecer? Ela não emitiu de forma aleatória esse parecer, né, que nós vamos discutir aqui. Isso deriva de uma comissão dentro da Corte Interamericana, né? Esse é o primeiro ponto, o primeiro passo para poder entender e tentar situar em relação a esse parecer para entender a relevância, né, desse parecer para a gente, como, né, membros aqui do grupo, como pesquisadores, e sobre né, assim, dentro de um contexto que a gente espera de uma legalidade, que o Brasil é signatário, né, da convenção. Então, assim, eu acredito que a gente precisa primeiro entender esse panorama para aí sim, enfim, discutir. Esse parecer, né, que o Alexandre encaminhou para a gente, ele é derivado de uma solicitação de uma comissão dentro da Corte, ou seja, a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem comissões. Dentro dela tem a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E essa comissão vem fazendo diversas investigações sobre o sistema penitenciário, né? Então, para todos os estados que são signatários, ela vem fazendo investigações, tanto pesquisas como em loco. Né? E, inclusive, quando eu comecei a ler o parecer, eu fui entender, obviamente, por onde ele vem, de onde ele deriva, e uma das visitas que a comissão foi num presídio aqui do Brasil. Então, assim, em 2019, se eu não me engano, vou até passar aqui pela frente. Então, qual que era o objetivo da comissão? A comissão estava pedindo para a corte um parecer sobre as normas da própria corte, porque ela queria falar, olha, a gente está vendo uma série de direitos violados, uma série de violações e implicações de direitos violados, em especial para alguns grupos específicos, que eu vou falar, né, que o parecer relata, mas o nosso em especial, que a gente tem se dedicado, debruçado, tem a ver com a população LGBT, mas que a comissão falou assim, olha, nós temos normativas, mas estão acontecendo diversas violações, e violações diversas que se agravam em casos especiais, que aí ela vai pedir esse parecer, que é em relação, né, a mulheres grávidas, né, pós-parto lactantes, pessoas LGBTs, indígenas, pessoas idosas e mães que têm filho dentro do sistema carcerário. Então, a comissão da corte falou assim, olha, a gente precisa de um parecer para entender como lidar com esses casos. Né? Porque há uma complexidade muito grande do que vem acontecendo, e a comissão vem e relata, eu vou até encaminhar para vocês esse pedido da própria comissão, porque ele justifica essa solicitação do parecer, né? Ele justifica muito bem, ele vai apontando especificamente, né? Enfim, o que está acontecendo. E o ponto principal, né, desse requerimento é o risco das pessoas encarceradas e como eles se agravam para essas pessoas. E a comissão vendo que existe uma proteção, tanto que ele fundamenta a questão, né, da própria corte na sua estruturação, no seu artigo, se eu não me engano, no artigo 70, no artigo 1º, fala da questão da necessidade de tratamento, de igualdade, que ninguém será submetido a apenas, né, absurdas. E aí a comissão, então, em razão disso, pontuou. Então, ela solicita esse parecer, né, em específico, pedindo para a corte se pronunciar, né, em relação a esses casos, e, em especial, ela faz um recorte de pessoas encarceradas de forma
contínua, não para pessoas que, por exemplo, cumprem pena fora, ou pessoas que estão cumprindo provisoriamente, cumprindo não, né, estão presas provisoriamente, né? Ou seja, o enfoque em si, embora seja importante a gente se dedicar às questões das pessoas que estão encarceradas transitoriamente, o parecer queria a comissão quer um parecer da corte em relação às pessoas que estão dentro do presídio cumprindo pena. Tá? Eu acho que esse é um ponto importante, porque tem questões transitórias, né, que, enfim, são né, necessárias, mas ela quer entender mais como os agentes da própria administração estão lidando com as pessoas encarceradas, diante das diversas violações de direito que ela vem encontrando. Né? E aí a comissão, né, que nem eu estou falando para vocês, eu estou primeiro localizando para vocês da onde vem esse parecer, que eu acho que é importante, para aí depois a gente falar do parecer, tá? Então, nessa pesquisa aqui do pedido, né, da comissão, ela fala sobre a privação da liberdade, né, sobre a luz do princípio da igualdade e a não discriminação, tá? Porque o que a comissão vê durante a sua investigação em loco, que nem, por exemplo, no caso, eu fiz um recorte mais especial das pessoas LGBTs, né? Do porquê que a comissão estava requerendo isso. E aí, eu até coloquei, separei um ponto aqui importante, que é o seguinte: são 4 tópicos específicos que ela pontua sobre isso, né? Os 4 tá aí no texto também, Alexandre, mas o teu aqui tem até em português. Tem aqui, ó. Eu coloquei aqui, tinha marcado um texto, mas enfim. Qual que é o enfoque da corte, né? São 6 pontos. 6 pontos que agravam a questão das pessoas encarceradas, pessoas LGBTs encarceradas. Desses pontos são, primeiro, a exposição a um maior risco de violência. O que essa comissão constatou quando foi verificar? Que as pessoas LGBTs sofrem mais violência, ou uma violência além do que já é praticada dentro dos presídios, que já é grave, que é uma violência absurda, é uma violência totalmente desproporcional ao que, assim, em tese é comum, né, mas é uma coisa além. O segundo ponto, a determinação do ingresso nas unidades carcerárias sem consideração de identidade de gênero. Esse é um ponto muito importante, porque ele toca numa das ações que estão no STF, que é o direito de mulheres trans e travestis em escolherem em qual cela querem cumprir a pena. Né? Eu acredito que esse ponto vai direto, em específico, na ação que transita no STF. Por quê? Através de liminar que conseguiu a possibilidade de escolha, mas isso não é uma prática, e a gente vê que, pela solicitação da comissão para a corte, é que, nesses casos, não é só no Brasil, é nos países todos signatários, então, que mostra um problema estrutural. E aí, isso que, assim, o que a gente vê dos nossos estudos é o agravamento da violência e da discriminação das pessoas LGBTs também no sistema carcerário, como isso também é agravado, entende? E não é respeitada a decisão de qual cela permanecer. A segregação dentro da própria prisão, que também é um problema, que dentro da própria prisão tem uma segregação. Dentro da solicitação da comissão, eles dão um exemplo de um presídio, se eu não me engano, é no México, não lembro, é algum país, eu tenho até que confirmar aqui, falando que quando não dá o direito de escolha para as pessoas LGBTs de cumprirem a pena, que eles, como método de tortura das pessoas LGBTs, é colocarem pessoas... você pode falar, Lê, só concluir isso aqui. Colocarem pessoas, por exemplo, mulheres trans, dentro de celas masculinas para sofrer tortura. Né? Enfim, pode falar, Lê. Eu acho que esse caso especificamente está sendo falado eu não sei se é do México, mas eu acho que eles citam um exemplo da Argentina. É a Argentina. Mas já que eu peguei aqui para falar um pouquinho, né, é só para todo mundo ter claro, principalmente para quem não é da área do direito, que essa opinião, que é chamada de opinião consultiva, dada pela corte, ela não é só um parecer, né, ela, na verdade, ela tem, dentro do âmbito interamericano, força de sentença mesmo. Ou seja, tudo que está sendo determinado aqui é de cumprimento obrigatório por todos os países,
A gente tem uma outra opinião consultiva muito importante para a discussão de direitos LGBT, que foi a opinião número 24, dada em 2017, em que a Corte Interamericana vai falar sobre direito de pessoas trans e vai falar sobre a questão do casamento. E essa opinião consultiva, inclusive, é mencionada inicialmente aqui, quando a Corte está falando sobre a questão de pessoas LGBT, né? E aí esse negócio que o Bruno está dizendo, a Corte vai falar isso várias vezes, né? Que historicamente pessoas LGBT+ são discriminadas, bastante discriminadas, com todas as formas de violência. Pessoas encarceradas são, em geral, esquecidas pelas políticas públicas, né? O problema é que quando você soma essas duas coisas, pessoas encarceradas que são LGBT, isso só se agrava mais ainda. Tem um trechozinho no começo aqui também que vai falar sobre a questão de saúde, mas a gente vai chegar nele depois, mais para frente. Não, depois tem a parte ainda de saúde, eu estou pontuando cada um deles, mas no da saúde eu queria até frisar, porque né, a gente vem fazendo esse estudo, enfim. Você mencionou a de 2017, tem a de 2015, a de 2017, e eles relatam, vocês fizeram isso e até agora não teve efeito. É até uma própria crítica, falou, olha, tem um parecer de 2017 e quando a gente foi nos presídios em 2018, 2019, tá um absurdo, nada está sendo cumprido, entende? Então eu acredito que esse parecer agora é uma própria crítica de, olha, precisamos de uma resposta, não é só uma falar, tem o direito, não, mas o que a gente vai fazer com isso, né? E isso é muito grave, porque quando eu até confundi qual local que era, mas os relatos são bem graves. Esse do presídio aqui do Brasil, eu até esqueci o nome dele. Eu tenho eu não lembro se no próprio parecer fala que é assim uma coisa absurda o que aconteceu aqui no Brasil, de um assim, enfim. Bom, então o primeiro ponto é a exposição, o segundo, determinação, né, de identidade de gênero para poder entrar a escolha de onde cumprir a pena. O terceiro ponto é a segregação dentro da própria prisão, como eu falei. A falta de reconhecimento da identidade e expressão de gênero também, isso é algo marcante, né, desse requerimento. Né, enfim. Maiores obstáculos para a realização de visitas íntimas, isso é um outro ponto que parece muito marcante. O próprio direito às visitas, como ele é banido. Tem uma parte que eles relatam sobre ou a imposição de uma feminização imposta para as mulheres trans, ou então o não reconhecimento do direito à visita. É muito absurdo. Assim, são coisas fora da realidade, né? Assim, são bem trágicos. E, por fim, a falta de acesso à saúde, que é um ponto que eu vou até mencionar aqui, o que a comissão relata, né, para requerer esse parecer, dos pontos específicos de saúde da população LGBT. Assim, aqui, ó, eu até confirmei, até lembrei aqui, ó, foi a visita... Não, esse foi da Colômbia. Aqui, ó. Foi uma visita em loco no Brasil em 2018, novembro de 2018, que eles verificaram, enfim, uma série de práticas abusivas dentro do sistema carcerário. Bom, a comissão relata, né, teve conhecimento da não atenção à saúde específicas da população trans, da do não respeito às questões de saúde específica. Um ponto que ficou marcado aqui é tanto quem deseja iniciar o processo de transição e a continuidade do processo de transição de mulheres trans dentro do sistema carcerário. Que isso não é respeitado. Não é respeitado em hipótese nenhuma. E o que agrava isso é o não acompanhamento adequado dessas mulheres para esse requerimento do parecer. Ou seja, não tinha nenhum... E o que a gente vê, né, com as pesquisas, por exemplo, no caso do presídio de Bicas, que a gente vê que não tem médico especialista de nada, não tem psiquiatra, não tem nada, tem um clínico geral só. Então, assim, o que se vê na prática é o não respeito a isso, né? Ou seja, não tem a medicação adequada, não tem profissional capacitado, não tem respeito a nada, é o mínimo de dignidade da pessoa, né? Enfim...
Outra questão também que eles, né, falam aqui, né, que é um problema, uma falta de um protocolo claro, esclarecido sobre esses casos, a ausência de um procedimento específico de como lidar com essas questões, do respeito à liberdade da pessoa, porque o que fica marcado pelo que, né, dos nossos estudos, e o que a própria comissão né, vem requerer para a corte nesse parecer, é quase a certificação de que é uma forma de punição a mais para a população LGBT. É uma forma de punição. Assim, o que fica claro do que a gente vem estudando e o que a gente, ter essa perspectiva internacional reforça esse discurso de segregação e exclusão desses grupos que são minorizados dentro do presídio e vão se acirrando cada vez mais, né? Pessoal, pode falar, tá? Pode comentar, pode pontuar. Eu acho importante a gente dialogar. Bruno, essa Oi. violência, ela, você falou que viu muita, né? Que você leu que tinha muita violência dentro né? De uma forma dentro dos presídios. Essa violência foi verificada se ela é institucional, assim, com os agentes, com as pessoas que trabalham ou com os próprios presos? Entre os próprios presos, aliás. Marina, eu nem me atentei à questão entre os próprios presos, ou não percebi se tem um enfoque. O enfoque é dos agentes com os presos. Esse é o enfoque que eu vi, dos agentes penitenciários com as pessoas encarceradas. Pode falar, Lê. Lá é falado também em algum lugar que existe a violência dos presos uns com os outros, que as pessoas LGBT são segregadas, principalmente no caso de pessoas trans, e, claro, está não só violência física, mas também violência sexual, e que eles culpam, a corte também culpa o Estado, porque eles verificam que os próprios agentes ali dentro, ou eles permitem, eles são coniventes, quando não, eles são mesmo aqueles que violentam, que causam, enfim, violações às pessoas LGBT. Então, tem as duas coisas. Tem ação e omissão. E que nem comentei antes, Marina, eu não vi detalhado sobre isso, mas eu vi, por exemplo, de colocar mulheres trans em alas masculinas para sofrer violência sexual, sofrer violência, agressão psicológica. Pensa, pega a mulher, coloca dentro do presídio para sofrer violência. Aí, obviamente, é a outra pessoa encarcerada também que faz isso. Mas tem também dos próprios agentes, né? Há um destaque para os agentes, para essa violação dos agentes penitenciários. Enfim, o que, né, agrava mais ainda, porque pensa, violência para tudo quanto é lado, violência do próprio pessoa que está dentro da cela, do próprio agente penitenciário, então assim, enfim, né, eu acho importante a gente ressaltar a origem dessa demanda, porque, óbvio, o parecer em si, como o Alexandre ressaltou, é isso, é a força que ele tem. Como eu falei no início, olha, tem uma força, a gente é signatário disso, mas eu acredito que essa clareza, essa luz que a gente joga sobre esse problema, que é ainda pouco discutido, ainda pouco colocado luz, né? Até porque existe até uma satisfação das pessoas, da população em geral, quando vê pessoa encarcerada sendo violada. Existe um prazer, uma satisfação das pessoas em descobrir, nossa, fulano foi torturado e morto, que legal. Como se isso fosse, o que a gente faz a crítica, né? A desumanização das pessoas quando elas vão para o sistema carcerário. Alguém mais levantou a mão, eu não vi quem era. Vamos lá. Pode falar. Eu gostaria de pontuar duas questões durante o discurso do Bruno. Uma seria se os próprios agentes violam a integridade, seja de forma direta ou até mesmo pela sua omissão, a quem recorrer? Se a própria instituição elas fecha os olhos diante dessa violação, eles se sentem totalmente desamparados, porque entre eles a violência. Você não tem a quem recorrer porque os próprios agentes os violentam. Então, assim, esse nosso grupo vulnerável, extremamente vulnerável, eles estão desamparados de todas as formas. E o segundo ponto é quando você menciona a questão da tortura. Num dos textos que o Alexandre compartilhou com a gente no Drive, fala exatamente disso, que no presídio onde havia mulheres trans, os agentes chamavam elas pelos nomes masculinos, não aceitava aquele nome
que ela escolheu, que ainda às vezes não estava regularizado por questões familiares, que às vezes ainda não tinha comunicado a opção para a família, ou até mesmo porque não tinha passado pelo processo burocrático de mudança de nome. Então, assim, não deixa de ser uma violência psicológica, um desrespeito total ao que já foi até determinado, né? Que nós já temos essa questão do nome civil, né? Não tem porquê manter essa violação, e sim teríamos todos que respeitar. Quem foi que falou? Eu não ouvi? Camila. Desculpa, não ouvi, porque eu acho que está no mudo. Não, peraí, já voltou. Pronto, agora sim? Isso, agora sim. Camila. Oi, Camila, tudo bem? Tem o código para ler? Oi, pode falar, gente, eu não ouvi, desculpa. Peraí. Alguém mais falou alguma coisa? Eu não sei, Alexandre, eu tô pelo celular, não consigo nem ver quem é. Não, pode seguir, depois a gente volta. Ah, tá. Então, importante o que você falou, uma das discussões que nós tivemos ano passado, nós pegamos o relatório de Covid nas prisões. Foi ultrapassado. Solicite nova cobrança. Esqueci, está ultrapassado. Ah, tá, e aí, foi engraçado isso. Uma das nossas discussões ano passado foi o relatório da COVID nas prisões. Que o que a gente percebe é que as pessoas LGBTs, em especial as mulheres trans e travestis, já são violadas nos seus direitos. O que a gente pontuou tudo aqui, o que a comissão pontuou é o que a gente vê aqui no Brasil. Só que, um ponto que você mencionou também, o homem encarcerado tende a ter um suporte e amparo da família. A pessoa LGBT não tem. Não tem, por si só já não tem. A frequência de familiares dando suporte para as pessoas LGBTs já é reduzido. Um dos pontos também que a gente vê é que nem você falou, quando o Estado não fornece o amparo e o bem-estar social, e quando a própria família não oferece, a pessoa não tem suporte de ninguém. Então, pensa, a pessoa não tem suporte da família, não tem suporte do Estado, de ninguém. O que a gente vê, o que a gente viu, né, que a gente continua vendo, mas o que a gente viu pelo relatório lá da Covid nas prisões, é como isso agrava. Como isso agrava para as pessoas LGBTs, como isso para as mulheres trans e travestis se agrava cada vez mais. Então, o que a gente percebe é a ausência de comunicação, a ausência de o mínimo de possibilidade para garantir, sei lá. E a gente está falando, por exemplo, uma das discussões, eu não lembro quem foi que falou, acho que foi o Marcos, da experiência de ir no presídio. A gente está falando de sabonete, a gente está falando de pasta de dente, a gente está falando de escova de dente, a gente não está falando de uma cama confortável e travesseiro. São condições mínimas de existência que não tem, né? E quando a gente parte para a prática, a gente vê que isso é muito mais gravoso. Inclusive, eu estou fazendo uma disciplina aqui na UFMG e uma mestranda daqui, que entrou agora, está estudando isso. Em especial, a violação de mulheres travestis dentro do presídio. E o relato que ela passou hoje na disciplina, no meio do diálogo, é isso. Como as mulheres trans e travestis são massacradas no sistema carcerário. São massacradas, não são respeitadas. A agente penitenciário não trata pelo nome da pessoa. Não trata pelo nome, não se dirige ao nome da pessoa. Quer falar o nome que está registrado lá no processo, seja onde for. Tem a violência psicológica, a violência afetiva, a violência física, ou seja, sofre uma série de violências, e que aí eu entendo o parecer a solicitação de parecer da comissão e falar, olha, tem tanta coisa acontecendo que a gente precisa de uma resposta agora efetiva, porque já foram feitos outros pareceres, e aí, o que vai ser feito com isso? Né? E isso que você mencionou é muito grave, muito, tanto que eu vou passar aqui mais para frente, e daqui a pouco eu já passo para o parecer em si, mas só finalizando as demandas que foram solicitadas para a corte para poder se posicionar, tá? Mais alguém levantou a mão, falou alguma coisa? Porque eu não vi, podem comentando, viu, gente? Porque eu estou pelo celular e está bem pequenininho para mim. Acho que não, Bruno. Só nessa parte aí das demandas, porque depois eu queria voltar na questão da saúde, porque, afinal de contas, essa decisão da corte, eu acho que ela é muito... Não dá para a gente falar dela num encontro só, a gente precisa se aprofundar até para pegar as coisas que ela cita, né? Ela faz muita nota de rodapé, se referenciando a uma série de outras decisões, documentos, a gente precisa correr atrás desses outros documentos também. Mas vamos lá.
Não, você falou, você pode até falar da questão da saúde, porque ele fala mais coisas, mas eu tô um pouco preocupado com o tempo, então assim, e tem muita coisa, muita nota de rodapé, muita coisa. Então, assim, eu gastei mais tempo olhando as notas de rodapé e investigando, indo atrás. Quando eu vi que já tinha outros pareceres, eu fui ver os outros pareceres também. Falei, gente, e o que a corte falou? Então, assim, eu acredito que esse nosso primeiro encontro aqui né, colocando em pauta o parecer, possa se estender para uma próxima reunião, ou por pelo menos mais umas duas, porque tem muita informação, muita nota de rodapé, muito levantamento tanto normativo como prática, relatório de pesquisa de campo que eles falam, né? Então, assim, eu acredito que seja muito importante a gente, né, eventualmente manter aqui a nossa discussão. Mas vamos lá. E aí? Não, pode falar. achei que você fosse... Não, mas é só para a gente poder já começar a pensar aí na questão da saúde. Eu coloquei aqui na apresentação esse item 233, que vai falar sobre especificamente a questão da saúde, e ele vai dizer que é frequente que pessoas LGBTI seja negada atenção médica específica sobre as suas necessidades. Aí tem uma nota sobre isso que vale a pena a gente correr atrás. Nesse teor, diversos mecanismos nacionais de prevenção da tortura têm reportado discriminação e abusos contra pessoas LGBTI privadas de liberdade durante o Covid. Aí tem outro documento também que eles vão fazer referência, vários documentos também nessa nota. Assim como dificuldades no acesso a serviços de saúde de que afirmam seu gênero, o caso de pessoas trans e travestis, e também do tratamento do HIV. E aí, para isso, também vai ter uma série de referências. Ou seja, o que a gente tem já falado aqui já há um bom tempo, isso na verdade tem sido constatado pela Comissão Interamericana, pela Corte Interamericana, algo que a gente já vem falando aqui há muito tempo, e que eu acho que ter esse documento agora, eu só tive acesso a esse documento no finalzinho do ano passado, quando a gente ainda estava, ou no começo desse ano, quando a gente já estava de férias, né, do grupo, e eu achei ele fundamental para uma série de coisas que a gente vai fazer aqui. Eu acho fundamental a gente estudar essa decisão muito a fundo, por isso eu não estou com pressa da gente se debruçar sobre ela com mais vagar, mas também depois a gente ir atrás dos vários, pelo menos de alguns documentos que eles estão citando, especificamente esses referentes às notas 457 até 459, essas 3 notas pelo menos, porque só para vocês terem uma ideia, deixa eu descer um tiquinho aqui, só para vocês terem uma ideia do tanto de coisa que está referenciada nessas 3 notas. A 459 ainda vai para a página seguinte, uma série de documentos que eu acho que vale a pena da gente acessar, da gente ir correr atrás. E é coisas que a gente tem falado aqui, a gente tem falado já, temos até publicado coisas já aqui, que eu acho que agora a gente pode também trazer mais, trazer elementos, né, que corroborem as coisas que a gente está falando. Mas, enfim, sobre a questão especificamente de saúde, eu acho que é isso. Tem outras coisas, essa relação direta que é feita entre discriminação histórica, estrutural, e a condição de subalternidade e de violência e desamparo que pessoas LGBT+ sofrem nos presídios, eu acho que é um argumento que vai percorrer toda essa parte, como o Bruno falou, e a gente precisa fincar pé mesmo nessa história. Mas essas questões de saúde são dados muito, muito pesados que eles estão apresentando aqui. Alexandre, inclusive, eu acredito que se a gente dividisse o grupo para fazer recortes, porque é muita coisa. Quando você falou, eu relembrei aqui, quando eu comecei a ler, eu falei assim, gente, referenciar muita coisa, tem muita coisa para investigar, tem muita coisa para a gente poder se debruçar. Por exemplo, a questão de HIV é um mundo, é um universo que dá para poder ser investigado. Não é algo en passant, assim, que a gente vai ler e vai falar, não, tem questão de HIV. Gente, é tão complexo isso, pensa. Ausência de continuidade de tratamento de HIV que a gente está falando. A gente está falando de uma coisa muito grave, a gente não está falando de uma coisa simples, sabe? E aí, às vezes, eu me bato de frente com talvez essa conformidade das pessoas acharem que isso é normal, tá tudo bem, que menos um tratamento, tá ótimo, a pessoa cometeu um crime, então ela perde direito, e é um ponto específico que eles falam da desumanização, desumaniza a pessoa.
desumaniza, você tira a humanidade dela. E sistema carcerário não é isso. Essa é a questão, né? Tanto que no Vigiar e Punir, realmente o Foucault fala, é uma violência da alma, né? Você começa a violar a alma da pessoa, mas também teu físico também volta para o físico. Você não pune mais só com a liberdade, você pune também com a liberdade e as questões físicas, né? Enfim, mas, que nem você disse, não tem como falar tudo, mas eu vou só levantar as questões que foram pautadas, vou mostrar a resposta, vou comentar aqui a resposta do que a corte falou, mas acredito que seja importante a gente voltar nele, né, as pessoas aqui do grupo se disponibilizarem a falar de recortes específicos e a gente voltar para esse debate, porque é muita coisa, e a gente está falando da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a gente está falando de uma posição em que o Brasil é signatário, o Brasil se coloca como uma pessoa, uma entidade que vai respeitar essas normas e não está fazendo nada disso. Porque, pensa, a Corte mencionou o Brasil violando isso. É isso que eu falo, entende? Bom, então, qual foi a questão da comissão, né? A comissão fala, olha, que obrigações específicas competem aos estados para garantir que as pessoas LGBT gozem de condições de detenção que sejam adequadas, atendendo às suas circunstâncias peculiares. Em particular, levantou 5 questões. Como o Estado deve levar em conta a identidade de gênero da pessoa quando ela ingressa no sistema carcerário. Eu acho que esse é um ponto essencial e que está em discussão no STF. Eu acredito que isso assim, é uma pauta que isso daria, de fato, uma dissertação, uma tese, porque a gente está falando de um problema disso. E aí, como vai ser isso, sabe? A segunda questão também é que fala, né, enfim, de violência que implica na segregação das pessoas LGBTs, né? Quais obrigações específicas os estados devem, né, prevenir atos de violência contra pessoas LGBT, né, que não impliquem segregação do restante da população carcerária. A outra questão também, quais as obrigações especiais do Estado quanto às necessidades médicas especiais de pessoas trans privadas de liberdade, em específico, em respeito àquelas em iniciar ou continuar processo de transição, que é outro ponto que não é respeitado. É tanto absurdo que parece que a gente vai lendo só absurdos, né? Essa questão do respeito à possibilidade de início é o que a gente nem vê o início. A gente não vê o início, a possibilidade de início de transição. Como eu disse, dentro da solicitação da comissão, eles mencionam, assim, em alguns presídios, ou força a mulher trans e travesti a se sujeitar a uma feminização obrigatória, ou então vai conviver com o homem. Então, assim, é muito, muito absurdo, sabe? Bom, outra questão quais medidas especiais os estados devem adotar para assegurar o direito à realização de visitas íntimas à população LGBT, que também é uma outra questão que não é respeitada. E, por fim, que eles colocam, né, que obrigações específicas cabem aos estados em matéria de registro dos diferentes tipos de violência contra pessoas privadas de liberdade, pessoas LGBTs privadas de liberdade. Porque qual é um outro problema? A omissão de dados. Eu e a Laura da iniciação científica, eu não sei se ela já entrou, se ela está aqui, nós fizemos um levantamento né, sobre demanda do professor Alexandre em relação à omissão de dados dos estados quanto à questão LGBT. Dos 27 estados do Brasil, um fala sobre sexualidade. Um único. Tem estado que sequer faz diferença de gênero. Trata como só uma coisa presa. E tem estado que nem sequer divulga essas informações. Ou seja, assim, fica até difícil por onde começar. Por onde a gente começa numa situação em que a gente nem tem dado. Nós nem temos informação sobre isso, né, sobre esse tipo de questão. Nós temos até, de fato, o Infopem, que é do federal, que tem informações que os estados passam direto para o Infopem. Mas quando a gente tenta cruzar estados que fornecem informação com o Infopem, dá divergência de dado. Então, assim, você não tem uma segurança do que está sendo levado para o Infopem ou não. E, normalmente, os dados que estão no Infopem, eles são subnotificados. O que a gente vê do Infopem, quando vai comparar, vai fazer um levantamento, eu falo isso porque eu tenho feito o levantamento do Infopem com os dados de Minas e São Paulo. É subnotificado.
tanto o tipo de morte quanto o tratamento de saúde. O Infopen, de fato, é um caminho para a gente poder ter uma informação do sistema carcerário. Mas, assim, informação fidedigna é algo complicado. Mas, enfim, esses foram os levantamentos, né, da comissão, as questões que ela fez questão de pautar, né, ela fez questão de requerer para que a corte se manifeste. E aqui eu vou... Qual página que está mesmo, Alexandre, as respostas? Você sabe de cabeça? Porque eu marquei aqui. Ele começa... São apontadas todas essas questões, daí começa a responder um por ponto. Isso, é. A gente pode, na verdade, numa próxima, já começar com o primeiro ponto. Eu acho que dá para... Tem tanta coisa que é falada em cada um desses pontos que eu acho que talvez desse uma reunião para cada uma. Mas começa a partir da página 80, das respostas 84, mais especificamente, né? Tá. Peraí, deixa eu voltar aqui. É muita coisa. Isso é muita coisa que é falada. Mas vamos lá, Marina, sai enquanto o Bruno se acha. Bruno, deixa eu te perguntar. Quanto a, por exemplo, já houve o pedido de providência para o Brasil? Deixa eu só responder pelo Bruno, que na verdade nesse caso da corte, ela está dando uma decisão bem genérica, assim, né? Apesar dela ter tido visitação ao Brasil, não existe um processo específico contra o Brasil sobre isso. O Brasil já foi condenado na corte por causa de questão de presídio, mas outras questões. O que, na verdade, não impede que a gente também possa fazer uma denúncia, formular uma denúncia, nós aqui, né, pensarmos em fazer uma denúncia contra o Brasil na comissão, né, a gente não tem competência mesmo na corte, mas na Comissão Interamericana de Direitos Humanos por causa da violação sistemática, né. Uhum. Não, mas é porque, assim, antes, parece que o Brasil, ele é, tipo, intimado para devidas providências, para sanar tais irregularidades. A minha pergunta é, será que isso já foi feito? Então, desse caso, eu não sei se o Alexandre encontrou algo. Eu não encontrei porque esse parecer agora de outubro de 2022. Então, eu não localizei... Na verdade, eu nem fiz grandes pesquisas. Eu só fiz um Google simples para poder entender mais ou menos, me situar onde eu estava, mas eu não vi intimação. Eu vi só o parecer. Eu entrei no site da corte, tentei ver alguma... Né? Ela é muito recente, esse parecer, muito, então ela é um dos primeiros que estão lá em cima. Então, assim, não vi um outro ponto também, porque é muita coisa. Olha, Marina, sério, é muita coisa, muita, assim, eu acredito que a gente se dividir aqui, se dispor a apresentar, né, em mais, assim, com mais clareza e mais tempo, destrinchar o parecer, até dá tempo da gente conseguir encontrar essas respostas, porque até então, foi o que o Alexandre falou, realmente, eles pontuam as visitas, a comissão pontua a visita, o que fez, de onde tirou a fundamentação para fazer a solicitação de parecer, mas o depois do parecer eu não encontrei um caminho ainda, tá? É até um ponto importante para a gente poder ver aqui no grupo. Entendi. Deve estar em processamento, então, porque... Eu fiz, quando eu analisei uma vez os casos dos quilombolas, e aí eu te perguntei, foi porque o Brasil ele foi intimado para fazer tais providências, adequar a tais providências que a corte estava, que a comissão, na verdade, que a comissão estava sugerindo. E aí, depois disso, aí foi que deu a denúncia à corte, entendeu? Uhum. Ok. Não, eu insisto, eu acho que a gente pode pensar, na verdade, em formular mesmo uma denúncia contra o Brasil. Eu acho que elementos a gente tem, né? Vamos lá, Gabriel. Gente, só para complementar, né, a resposta, o que acontece? Quando um país ele é demandado dentro do sistema interamericano, o procedimento normal é ele ir primeiro para a comissão fazer a avaliação, e após a avaliação da comissão, é feito o que eles chamam de relatório de fundo. Esse relatório ele vai fazer a primeira... digamos que constatar a primeira responsabilidade do Estado por uma violação de direitos humanos,
mas esse relatório de fundo, ele não tem obrigatoriedade de ser cumprido pelo Estado. Então, o que acontece? Às vezes a gente acaba não sabendo, porque são informações que geralmente são sigilosas, né, quando o país ele é demandado, mas, assim, o Brasil ele já foi muito demandado, tanto no sistema interamericano de direitos humanos, quanto no sistema ONU. E várias vezes o Brasil ele é alvo de recomendações avulsas. Então, a gente tem, por exemplo, a RPU, né, que é um mecanismo de monitoramento do sistema global de proteção dos direitos humanos. E dentre as recomendações da RPU, tanto do último ciclo da RPU quanto do ciclo anterior, o Brasil ele já vem recebendo várias recomendações envolvendo o sistema prisional, né, as penitenciárias, e também várias recomendações sobre também as pessoas LGBTQIA+, algumas, se eu não me engano, não sei se foi no ciclo anterior, um dos desdobramentos de uma das recomendações é sobre as pessoas LGBTQIA+, dentro das unidades prisionais. O Brasil ele tem algumas denúncias que foram feitas contra o Estado brasileiro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas são denúncias que não chegaram ainda na fase do relatório de fundo. Então, para todo efeito, ainda não se constatou nenhum tipo de responsabilidade do Estado naquele caso. Mas existem várias, assim, muitas mesmo, e casos muito antigos que ainda estão sendo processados ali para depois serem levados para a corte, caso o Brasil não cumpra o relatório de fundo. E, Gabriel, você citou o sistema ONU também. Eu fui ver, gente, o Brasil está assim, é demandado por todo mundo pela quantidade de violações. A quantidade e cada vez mais vão sendo absurdos. E quando eu fui parar para poder me debruçar aqui sobre o parecer, né, e a solicitação da comissão, eu fiquei assim, gente, o que é isso? É gravíssimo isso aqui. É gravíssimo. E como meu recorte específico, né, da dissertação em relação ao presídio de Bicas me dá mais força e aporte tanto normativo quanto teórico para confirmar essas violações, porque um dos pontos que é levantado aqui é primeiro, o respeito à diversidade e à sexualidade das pessoas, que isso não tem. Um dos agravantes, né, dos casos de suicídio que aconteceram na Jason é questão psíquica, é suicídio, não é, além das mortes que ocorrem lá, são casos de suicídio, ou seja, mais de 60 tentativas de suicídio dentro de uma ala LGBT. Os dados mostram, em Minas Gerais, todos os casos de suicídio que aconteceram de janeiro de 2021 a junho foram dentro da ala LGBT. De toda Minas Gerais. Foi na ala LGBT. Pensa, uma ala ser responsável por todos os suicídios de um estado. Entende? Então, assim, pode falar. Não. O que eu ia comentar é que hoje eu estava com algumas pessoas discutindo justamente sobre o índice de suicídio ou de tentativa dentro das alas que acolhem pessoas LGBTQIA+, dos presídios. E, assim, a gente tem opinião consultiva, né, e não é só essa opinião, a gente também tem a opinião, acho que foi até falado, número 24, não é, que trata especificamente sobre pessoas LGBTQIA+. Nós temos ali a DPF 527, que fala sobre a alocação de pessoas trans, só que o que acontece aqui no Brasil? A decisão fala assim, vai se considerar a identidade de gênero. Não sendo suficiente a identidade de gênero, vai ser considerada a opinião da pessoa onde ela quer ser alocada. Só que o Brasil ele não tem uma estrutura prisional para isso. E aí eu dou um exemplo, eu estou aqui em Brasília. Quando teve os atos antidemocráticos do dia 8, foi um caos, né, aqui na penitenciária, porque nenhum sistema prisional no mundo está preparado para receber da noite para o dia 1.500 pessoas. Na Papuda, que é o complexo penitenciário masculino aqui do Distrito Federal, foi possível inaugurar um bloco que estava em construção para receber os homens. Só que aí a gente tem a penitenciária feminina que a gente chama de colmeia. E as pessoas LGBTQIA+, em especial as pessoas trans e de gênero diverso, sendo trans femininas ou trans masculinas, elas são alocadas na colmeia, que é a penitenciária feminina, o que por si só já é errado. Mas o que aconteceu? Quando chegaram essas pessoas do ato do dia 8 de janeiro, qual foi a primeira ala da colmeia que foi desapropriada para alocar? A das pessoas trans.
elas foram levadas para uma sala, agora eu não vou me lembrar o termo que a Colmeia usa, mas ela é uma salinha que ela é preparatória para entrevista com os advogados. Então, é uma cela minúscula, sabe? Mínima mesmo. E aí, aqui em Brasília, a gente tem um problema, por exemplo, muito sério, de que as pessoas, elas não ficam separadas simplesmente por serem pessoas trans. É o que a gente chama de seguro aqui, e eu, se eu não me engano, em Minas Gerais também é chamado de seguro. É uma ala que vai receber, por exemplo, pessoas que cometeram também crimes de grande repercussão. Então, também vão ser levadas para lá. E isso, ao fim e ao cabo, não resolve o problema que é garantir a proteção da pessoa. Porque, veja, se a pessoa cometer um crime de grande repercussão, é uma pessoa transfóbica, ela vai ser alocada junto com a pessoa trans. E sem contar a tortura psicológica. Por exemplo, aqui na Colmeia, que é a penitenciária feminina, a gente tem muito caso de mulher trans e pessoas de gênero diverso que têm uma identidade feminina sofrerem muito com as outras internas, que também, né, acaba causando muito sofrimento. E aí eu acho que foi o Bruno que estava falando uma coisa muito interessante. Eu participei de uma audiência pública aqui no DF essa semana sobre isso. E é o que eu falei, a gente tem que pensar que a prisão, ela é uma pena que, como o próprio nome sugere, é privativa de liberdade, ela não pode ser privativa de outros direitos, sabe? Eu acho que essa é a principal conclusão que a gente tem que chegar, porque assim, a gente pensa numa prisão, a galera tem o costume de achar que, beleza, cometeu crime, vai perder liberdade, vai perder dignidade, vai perder acesso à saúde, à medicação, e não é assim. Mas para as pessoas trans isso é ainda mais grave, sabe? Aqui em Brasília é um horror, gente. Aqui em Brasília, de verdade, é um sistema prisional que eu sei que não, geralmente a galera não acha, mas é o segundo presídio, né, unidade prisional que tem a maior taxa de reincidência do Brasil. Gabriel, você falando isso é o que eu falo. Eu estou revisitando as questões teóricas, mas na prática o que a gente vê é desumanização. Eu lembro que no ano passado, quando eu fiz uma apresentação aqui no grupo sobre tortura, né, sobre a naturalização da tortura, no dia seguinte aconteceu aquele cara dentro do camburão. No dia seguinte. E assim, pensa, um agente público matou outra pessoa em público. Não teve nem vergonha de matar, não teve nenhum apreço para isso. Né? E o que eu percebo, né, fazendo esses levantamentos, que é uma coisa que o Alexandre fala muito e eu tenho assumido muito para mim, mais do que uma pesquisa acadêmica, uma pesquisação. Tá, o que a gente vai fazer com isso aqui? O que vai dar para poder tirar de solução disso aqui? Até nós como grupo, né, a gente como grupo aqui, pensar alguma possibilidade. Vamos tentar denunciar o Brasil na Corte Interamericana? Vamos tentar denunciar, então. Porque alguma coisa tem que ser feita. Porque, além disso, as pessoas não têm vozes. Não tem voz. É a pior parte. A pessoa não tem nem voz para poder exprimir aquilo que ela fala. E uma mestranda que eu comentei aqui, que eu discuti com ela sobre a questão lá da Jazz Albergaria, lá em Bicas, ela desistiu da pesquisa presencial dela porque o presídio está simplesmente coibindo que as pessoas tenham contato com a LGBT. De tanto problema que tem, que eles não querem mais, não quer ver gente lá pesquisando, não quer ver gente lá mais lá presente. E é um dos pontos que eu comentei com o Alexandre, a minha dificuldade de fazer essa visita, do tamanho de barreira. As barreiras que são impostas para não dar ouvido e voz para essas pessoas. Né? Então, se a gente está falando de um respeito à pena, não é desumanizar, é pena privativa de liberdade, não é pena para desumanizar, não é pena para tirar a dignidade, tirar o respeito e, né, assim, o mínimo que a pessoa tem, até porque essas pessoas já não são respeitadas aqui na sociedade. É o que a gente fala, o horário corpo da mulher trans e travesti não é o horário nosso comercial aqui, não é o horário comercial, até porque as pessoas estranham de ver uma travesti na rua de meio-dia, vê uma travesti na rua meio-dia, você vai ver se vai todo mundo ficar parado olhando. Então, assim, é um agravamento das vulnerabilidades dentro do sistema carcerário, né? Ok. Camila, né? Eu gostaria de pontuar uma coisa que vocês estavam conversando, tanto o Gabriel quanto o Bruno, é a respeito que quando o agente público ele faz essa violação, seja psicológica, seja física, as pessoas que estão à volta da nossa sociedade, que já tem por praxe não respeitar o próximo, tomam aquilo como exemplo.
Então, vai só normalizando essas violências com esse nosso grupo que estamos estudando. Então, assim, é preciso realmente levar a discussão e levar conhecimento que aquele comportamento não é adequado, que aquele comportamento não é tolerado e não deve ser, em hipótese nenhuma, tolerado. Eu acho que isso é importante. Sim. Pessoal, eu vou encerrar aqui, que já são quase 7. Eu sei que tem algumas pessoas aí que têm aula agora às 7, enfim. Mas para o nosso próximo encontro, eu queria ver, e aí, se de repente o Saulo ou a Thaís, eu ia falar de chamar de Lucas de novo, o Saulo ou a Thaís, eu estou falando dos dois, porque os dois são meus orientandos, né? Então já vou atribuindo assim mesmo. Se um de vocês dois pode pegar o item A aqui dessa decisão, pelo menos a gente trabalhar o item A, que é 1,5 página, assim, 2 páginas no máximo, no nosso próximo encontro, tá? O arquivo já está lá no WhatsApp, eu deixei lá, então acho que seria legal se todo mundo conseguisse ler aí esse item A, que está na página 84, tá? São duas páginas só para a gente poder pegar ele na próxima. Perfeito, professor Alexandre. E aos demais também. Ok. Então, Bruno, obrigado aí pela apresentação. Já deu para dar um panorama geral. E assim, pode falar? Só complementando, eu acredito que todo mundo, o Gabriel, a Marina, todo mundo que está comentando aqui, falando, de a gente pegar de fato e tentar destrinchar, né? O Gabriel já mostrou aí muita, né, expertise com a questão da corte, e a gente tentar ver as possibilidades, os caminhos jurídicos, porque, por exemplo, na minha pesquisa, eu estou tentando fazer uma pesquisação dentro lá do presídio, mas para além disso, no grupo aqui, o que dá para a gente fazer, né, de medida judicial, né, boa parte que deve ser advogado. Então, assim, o que dá para a gente fazer com isso, né, pensando para esse além aí? Uma coisa que eu já posso falar para vocês, algo que eu tenho pensado, já até falei isso com o Bruno. Essa DPF, que eu acho que é 527, né, se não me engano, eu só peço para guardar número, mas o PGR não se manifestou ainda nela, porque ela está em liminar de referendo, que até hoje não foi referendada, né, porque o STF não chegou a acordo para referendar ou não. Então, assim, a gente pode preparar, na verdade, um estudo aí para subsidiar o próprio procurador, enviar enfim, tentar uns caminhos aí para enviar para o Procurador-Geral da República, porque ele ainda vai ter que se manifestar nesse caso. E eu não vi o STF mencionar essa opinião consultiva até agora. Seria uma contribuição enorme que a gente poderia dar. Oi, Gabriel. Os rumores que se tem aqui em Brasília é que essa decisão ela não vai manter, assim, porque, até falando com colegas, né, hoje eu estou assessor na DPU, justamente do grupo de trabalho LGBTQIA+, e então tem defensores de vários estados e eles mesmos falam, assim, que a aplicabilidade dessa DPF ela é muito complexa, sabe? Dos termos que foi dito, né, de colocar os 2 critérios, primeiro da identidade, depois da escolha, não tem condição do Estado cumprir. Mas eu acho super interessante, assim, a gente pensar em medidas de como a gente pode, primeiro, subsidiar e também, né, medidas judiciais que dá para tomar. Eu super topo. E, Bruno, eu não sei se aquela pesquisa que estava sendo feita no semestre passado, do formulário já foi concluída, mas se tu precisar de ajuda com algo, só me avisar, que eu vou ficar super feliz em ajudar, tá joia? Não, beleza, Gabriel, ótimo. A gente chegou já a estruturar, eu e a Laura, nós absorvemos, né, as indicações, as sugestões